ao longo das várias semanas que nós apresentamos a Península Balcânica, a gente apresentou a Romênia, a Bulgária, a Macedônia, a Sérvia, o Montenegro, a Bósnia e Herzegovina, a Croácia, e hoje nós concluímos com a Eslovênia e retomamos a Sérvia. Então, localizando vocês em termos de geografia, a Península Balcânica é tudo isso que está marcado. A Romênia eventualmente faz parte ou não, conforme a compreensão geográfica, mas é isso aqui. A antiga Iugoslávia, a Albânia, a Grécia, a Bulgária e a Romênia, isso que compõe a Península Balcânica. Então, é composta por 13 países, 550 mil quilômetros quadrados, 70 milhões de habitantes. E é uma região bastante ativa em termos de abalos sísmicos, né? Nós estamos aqui, tanto o Mar Adriático, né? ele surge desse rasgo entre a Itália e a costa da Dalmácia. E nós vamos ter os Alpes Dináricos, que vão dividir o interior da costa. E aqui, na Eslovênia, que é o tema de hoje, é o início dos Alpes Dináricos, né, com os Alpes Julianos, que compõem a parte alpina da Eslovênia. Então, se a gente... Por que eu escolhi a dobradinha Eslovênia e Sérvia? Porque, apesar de terem feito parte durante 70 anos de uma união, seja dos estados da Eslovênia, Croácia, estado dos eslovenos, croatas e sérvios, a partir de 1918, da Iugoslávia, a partir de 1945, elas compõem dois mundos à parte. A Eslovênia ligada com o Ocidente, com a Igreja Católica, a Sérvia ligada com o Oriente, com a Igreja Bizantina, com o Império Bizantino, com a Igreja Ortodoxa, né? Então, e aqui nós vamos ter um estado tampão, né? Em toda a história entre a Eslovênia, mais ao norte, ligado com a Áustria, né? A Sérvia mais ligada com Constantinopla. E ao longo do século XX, nós temos, a partir do desmembramento do Império Austro-Húngaro e do Império Otomano, o surgimento de várias nações, né? E o Estado dos eslovenos, croatas e sérvios, que é mais ou menos todo esse mapa aqui, vai ser de 1918 até 39, quando passa a se chamar o Reino o Reino Iugoslavo, e a partir de 45, com o Tito, a Federação Iugoslava. Então, aqui é o que nós vemos como a distribuição política da República Federativa da Iugoslávia, que foi proclamada por Tito em 29 de novembro de 45. Então, começar com a Eslovênia. A Eslovênia, nós temos região de montanhas, nós temos uma pequena região mediterrânea, né? Então, aqui no Golfo de Veneza, o Mar Adriático, que faz parte, compõe, né, com o Mar Mediterrâneo, né? E a Eslovênia, as montanhas de Karavan, que as divide com a Áustria, temos fronteira com a Hungria e uma grande fronteira com a Croácia, além de uma fronteira com a Itália, e que foi, durante tempo, uma área de disputa, porque Trieste, que caiu na Itália, durante muito tempo fez parte do mundo da atual Eslovênia. Então, esta é a nossa primeira parte da apresentação, onde nós apresentamos a Eslovênia, a república mais ao norte da antiga Iugoslávia, que faz fronteira com a Itália, a Áustria, a Hungria e a Croácia. Falando de história, a Península Balcânica a gente explorou muito ao longo de 6 episódios, então eu só vou fazer um resumo aqui para vocês, né? A nossa região
era habitada pelos ilírios, né? Então, um grupo de tribos que habitavam aqui a parte dos Balcãs, vão ser conquistados pelos gregos, vão passar por um processo de helenização e, a partir do segundo século antes de Cristo, vão ser conquistados pelos romanos e vai ser grande parte, né, da nossa história, de 400 anos nós vamos estar ligados ao Império Romano. Então, aqui, ainda durante o período grego, de 1100 a 200 a.C., nós vamos ter os gregos na costa, né? Quando surge o Império, quando o Império Romano conquista a Península Balcânica, que era essencial para chegar até a Grécia, nós já vamos ter a primeira divisão. A Eslovênia vai ser parte governada diretamente por Roma. Já a Dalmácia, que vai incluir parte da atual Sérvia, era uma província romana, né, com seu próprio governo. O Império Romano, no seu apogeu, no século II depois de Cristo, né, vinha desde as Ilhas Britânicas até o Golfo Pérsico. Então, foi esse grande império que ligava várias culturas, várias rotas comerciais, várias religiões, e que, através da paz romana, proporcionou um grande desenvolvimento na Europa, norte da África e Oriente Médio. Então, aqui nós vemos bem, né, que o norte da Eslovênia, aqui, a península da Ístria, né, vai ser parte uma província dentro do Império Romano de fato, e a Dalmácia aqui separada. Então, o norte, a parte da Eslovênia, fazia parte da 10ª região romana de Veneza e Ístria, né? Então, aqui nós temos Trieste, Koper, Isola, Piran, que tudo isso é parte da Eslovênia e faziam parte deste Império Romano. Em 395, nós vamos ter a divisão do Império Romano entre o Império Romano do Ocidente, e a Eslovênia vai fazer parte do Império Romano do Ocidente, e a Sérvia vai fazer bem a divisão, né, com o Império Romano do Oriente. A partir do século V, começa o movimento das invasões bárbaras, que vão levar à queda do Império Romano do Ocidente em 476, e dentro dessas migrações nós vamos ter os povos eslavos. Os povos eslavos que saíram de algum lugar aqui da Polônia vão vir ao sul e, ao se estabelecer no sul, eles vão ser chamados, né, como os iugoslavos, os eslavos do sul. E nós vamos ter várias línguas, o búlgaro, o macedônio, o sérvio-croata e o esloveno. Então, o sérvio e o esloveno, que são os dois temas da apresentação de hoje, são etnicamente eslavos, né? São primos dentro da mesma raiz de família, tanto étnica quanto linguística, mas que, ao longo do tempo, vão se diferenciar, né? Então, vamos ter a cultura, a língua eslovena, que vai estar mais ligada com as tribos e as regiões aqui da Áustria, e os sérvios, que vão ter tanto alianças quanto conflitos com os búlgaros, né? E um elemento de distinção entre os dois, né, é que a Caríntia, que é parte da Eslovênia atual, vai fazer parte do reino dos francos. Então, Carlos Magno e o Império Carolíngio vai conquistar esta região. Em 1054, nós temos o grande cisma que divide a Igreja cristã entre a Igreja Católica a leste, tendo Roma e o Papado como os seus líderes, e a Igreja
do Oriente, que vamos ter em Constantinopla, e o Patriarcado, a Igreja Ortodoxa. E essa divisão vai estar dentro da apresentação de hoje, onde a Eslovênia faz parte da Igreja Católica, ligada à Igreja Católica, e a Sérvia com a Igreja Ortodoxa. Então, a gente falou de Carintia, que eu mostrei no mapa. Então, dentro do período medieval, nós vamos ter, em cada uma dessas regiões, algum expoente que vai ser depois retomado, né, no século XIX, essa lembrança, essa volta a um passado mítico, né? Então, é o ducado para os eslovenos, o ducado da Carniola, Carintia, que no século XIII, então ele era um ducado independente, fazia parte do Sacro Império Romano Germânico, vai ser incorporado aos domínios dos Habsburgos, que são, depois vai fazer parte, os Habsburgos vão constituir o Império Austríaco e depois o Império Austro-Húngaro. Então, durante 600 anos, a Carintia, a Eslovênia, esteve ligada ao Império, ao mundo dos Habsburgos, né? Que vai diferenciar da Sérvia, que vai ter a sua história de um reino também, que a gente vai ter seu apogeu no século XIV, com Estevão IV, que ele vai expandir seu território ao sul, vai chegar a conquistar toda a Macedônia, o sul da Grécia, né? E ao longo da sua história, então, com alianças e dominações, a Sérvia vai estar muito mais ligada ao Oriente. No final do século XIV, né, entrando no século XV, 1453, nós temos a queda de Constantinopla e o Império Otomano Islâmico, né? E aqui, novamente, nós vamos ter essa linha de divisão, de um lado, a Eslovênia, né, ligada ao mundo dos Habsburgos, né? E a Sérvia, ou parte da Sérvia, né, ligada ao Império Otomano, com maiores e menores graus de independência, autonomia ao longo da sua história, conforme as suas alianças. Nós vamos ter uma Eslovênia ligada com Veneza e as suas grandes conquistas comerciais, dominando o mar Mediterrâneo no século XV, né? E, de outro lado, a Sérvia como bastião, controlando esse avanço do Império Otomano, que vamos ter no século XVII, com Suleimão Magnífico, o seu máxima extensão, né? Vai chegar um momento que vai ser o turning point, né, onde o Império Otomano começa a decrescer, depois de ter conquistado grande parte da Península Balcânica, o norte da África, o Oriente Médio, e isso a gente pode levar para esse momento, que foi de 1684 a 1699, que foi a guerra da Turquia contra a Santa Liga dos Habsburgos e russos. Ali, os otomanos vão perder a Eslavônia, a Dalmácia, e vai começar a retroceder, tanto em termos territoriais como em termos de império. E, com essa vitória, temos uma expansão do Império dos Habsburgos. No 1808, nós temos Napoleão, que vai repaginar toda a Europa, e a nossa região aqui também a Eslovênia vai ser repaginada por Napoleão. E no século XIX, nós vamos ter, então, a nossa divisão de superpotências, né? De um lado, o Império Austríaco, que depois, ao se ligar com a Hungria, vai se chamar Império Austro-Húngaro, e ao sul, o Império Otomano, que tenta resistir, né? Dentro dos Habsburgos, ali tem aquela figura que a gente lembra, né, da Cícia Imperatriz, que foi a esposa do Francisco José I, que vai levar vai
vai levar até a queda do Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial. Então, no século XIX, é o século do romantismo, retomada do nacionalismo, e com isso, estados e povos começam a ansiar por uma maior autonomia ou uma independência dentro desses impérios ultranacionais. Vai ser o caso dos eslovenos, da mesma maneira que dos sérvios. Na Primeira Guerra Mundial, que vai ser a que determina o final desses grandes impérios, nós vamos ter, de um lado, a Alemanha o Império Austro-Húngaro, junto com o Império Otomano, contra a França, o Reino Unido, a Sérvia e os russos. E a Rússia, o Império Czarista da época. Então, na Primeira Guerra Mundial, nós vamos estar com os dois temas da nossa apresentação de hoje em lados opostos. Os eslovenos, do lado do Império Austro-Húngaro, e os sérvios do outro lado. Terminado esse conflito, nós vamos ter a queda do Império Russo com a Revolução Bolchevique, a queda e o desmembramento do Império Otomano, da Alemanha, do Império Alemão e da Áustria e Hungria, que vai ser constituída em vários países, a Tchecoslováquia, e na nossa região vai ser criado, a partir do desmembramento desses impérios, o reino dos sérvios, croatas e eslovenos. Eu falei 39, em 1929, então, esse Estado, que seria um Estado multinacional, em realidade, ele estava o seu centro de poder em Belgrado, na Sérvia, e com conflitos de interesses, de disputa de poder com essas outras regiões minoritárias dentro deste reino, seja os eslovenos, seja os croatas. Em 29, então, é criado, renomeado como o Reino da Iugoslávia, e que, na Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter um grande mosaico de ocupações e alianças. A Eslovênia vai ser ocupada e anexada à Alemanha, nós vamos ter um Estado fantoche colaboracionista na Croácia, então um Estado fascista ligado ao nazifascismo. Nós vamos ter a Sérvia sob ocupação germânica, a Macedônia sob ocupação búlgara. Então, a Segunda Guerra Mundial vai ser determinante para a gente compreender o sucesso da Iugoslávia da pós-guerra, porque nós fomos essa região foi retaliada, ocupada, violentada de todos os lados. Então, com isso, a figura do Tito, que representa essa confederação por pai croata, mãe eslovena, nasceu no Império Austro-Húngaro, vai governar a partir da Sérvia, ele vai ser o elemento de aglutinar todos esses anseios de uma nação ou de várias nações muito sofridas durante a Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que em número maior, a Rússia foi que teve maior perdas, mas em termos per capita, a antiga Iugoslávia foi o país que teve mais perdas naquele conflito. A gente nunca esquece a questão do Holocausto, mas que os judeus estavam espalhados em vários países, mas como Estado nacional, composição de Estado nacional, a antiga Iugoslávia foi a que proporcionalmente teve maior perdas. E o Tito vai se sobressair com o seu movimento anti-nazifascismo, os partisans, e vai levar a liberação da Iugoslávia, do reino da Iugoslávia, e com isso constitui a República Socialista Federativa da Iugoslávia, onde ele se torna primeiro-ministro, depois, mais tarde, o presidente,
e vai governar de 1945 até 1980. Então, um grande líder, independente, críticas que se pode fazer, com certeza ele era carismático e ele conseguiu agregar, durante o seu período de vida, né, todas essas 6 repúblicas que constituíam, né, suas 3 línguas, né, o esloveno, o sérvio-croata, o macedônio, 2 religiões, né, 3 religiões, a religião católica, a religião muçulmana e a religião ortodoxa, 2 alfabetos, o alfabeto latino e o alfabeto cirílico, né, e vai ser também um elemento importante na política econômica. Então, naquele mundo pós-guerra, esteve dividido de um lado o bloco ocidental, com a OTAN, o bloco oriental com o Pacto de Varsóvia. Tito rompe com Stalin em 1948 e vai conduzir seu país com a linha da autogestão, e com isso, como um elemento que não estava aliado nem a um e nem ao outro dos blocos, grandes blocos da Guerra Fria, né, ele vai ser muito paparicado pelo Ocidente, aqui com Kennedy, com a viúva do Roosevelt, com Churchill, com Nixon e com Carter um pouco antes da sua morte, em 1980. Ele criou, junto com Nasser e o Nehru, o movimento dos países não alinhados, que faziam frente a esses 2 grandes blocos. E com a morte do Tito e de Nasser, esse movimento perdeu sua força, né? Mas ele tinha, sim, ele funcionou como um símbolo da união dos povos da Iugoslávia, né? Mantendo a paz entre suas diferentes etnias, né? Numa região que, ao longo de toda a sua história, é um palco de conflitos separatistas. Na sua morte, né, foi o enterro foi o maior evento de congregar a maior população do país, né, mas vai ser o início da separação, de começar cada uma dessas regiões, das suas nacionalidades, a buscar seu caminho próprio. E 4 anos depois, com a queda do Muro de Berlim, com o desmembramento, com o retorno dos países do antigo bloco comunista se aliando à economia de mercado, a Iugoslávia perde seu papel de predominância, que ela teve como um fio da balança entre o comunismo e capitalismo, como elemento de comunicação entre esses 2 grupos, e a Iugoslávia passa a ter um papel menor. Aliado a isso, também, nos anos 70, que a gente viu na nossa apresentação anterior de Israel, a retaliação dos povos, dos países árabes produtores de petróleo com Israel, com a guerra do Yom Kippur, vai quadruplicar o preço do petróleo, do barril do petróleo, e com isso nós vamos ter uma crise econômica global que não vai deixar de afetar a Iugoslávia. Então, no final dos anos 80, nós tínhamos uma crise econômica política, e com isso vai levar a o início desse desmembramento. Só retomando um ponto que nós já conversamos, em janeiro de 1990, no 14º Congresso da Liga dos Comunistas da Iugoslávia, a delegação sérvia, liderada pelo Milošević, insistiu na política de uma pessoa, um voto, que daria o poder à população mais numerosa, ou seja, os sérvios. Os eslovenos e os croatas propuseram reformas, dando ainda maior poder às repúblicas, mas foram derrotados e abandonaram o Congresso. Então, nós estamos falando de janeiro de 1990, dissolve-se o Partido Comunista da Iugoslávia. Nas primeiras eleições pluripartidárias, que vão acontecer em junho de 91, nós vamos ter a declaração da independência, né? E naquele momento nós tínhamos uma Eslovênia extremamente homogênea, né? De 90% de
de eslovenos, uma Macedônia também de macedônios, e os dois vão se declarar independentes com pouca conflito, né? Foram 10 dias de guerra apenas na Eslovênia. O grande problema, que a gente já apresentou muito bem nas vezes anteriores, foi a Croácia e a Bósnia, onde nós tínhamos grandes minorias, seja de sérvios na Croácia, seja de sérvios e croatas na Bósnia. Então, nós vamos ter esses 5 anos de guerra civil, que foi destruidora, né, para a moral, para a economia de toda a Península Balcânica. Em junho, a Eslovênia, então, vai ser o primeiro a declarar a sua independência, e como por 500 anos esteve ligado com Habsburgos e Áustria, ela vai ser rapidamente recebida, né, na Europa Ocidental, na economia, na política. Em 2004, ela adere tanto à União Europeia quanto à OTAN, e em 2007 ingressa na Eurozona. E a Eslovênia é o país dentro da antiga ex-Iugoslávia mais próspero, mais com uma economia mais estável, politicamente estável também. Então, alguns dados da Eslovênia: capital Ljubljana, a língua eslovena, uma república parlamentarista, um pequeno país de 20 mil quilômetros quadrados, similar a Israel, que a gente viu no último episódio, uma população de 2 milhões de habitantes, uma renda per capita bastante elevada, de $26 mil, o IDH muito alto. Então, apesar de ser um dos menores países, né, ele está em 24º em índice de desenvolvimento humano, que é sempre o índice que eu mais gosto de olhar. A renda per capita pode nos mal conduzir, né, mas em termos de qualidade de vida, mas o índice de desenvolvimento humano, sim, é muito direto à qualidade de vida, porque fala sobre saúde, educação, qualidade de vida e outros elementos quantificativos e qualificativos de uma nação. Essa é a bandeira da Eslovênia. Bem-vindos à Eslovênia, no nosso 24º episódio da série Beto no Mundo. Ao longo da nossa apresentação, vamos conhecer Ljubljana, sua capital, a Gruta de Postojna, o Lago Bled e essa pequena costa do Mar Adriático. Então, a Eslovênia é dividida nestas regiões, né? Tem uma população bastante homogênea, 90% da população são étnica e linguisticamente eslovenos. Os outros 9% são compostos, a maioria, de povos da antiga ex-Iugoslávia, sérvios, croatas e bósnios. Religião, 86% de católicos, expectativa de vida 71 anos para os homens, 78 para as mulheres, e um grau de alfabetização de praticamente 100%. 51% da população é urbana. Em termos de economia, um PIB de 50 bilhões de dólares, fabricação de produtos químicos, componentes de automóveis, produtos metálicos, ou seja, tem valor agregado na sua produção, uma produção industrial, né? Principais parceiros, os vizinhos, né? Itália e Áustria, e Alemanha. Na exportação também, os vizinhos Itália e Croácia e Alemanha. Então, a Alemanha, o grande parceiro, tanto de importação como de exportação da Eslovênia. A Eslovênia é uma região de montanhas, então os Alpes Julianos compõem parte deste cenário, né, que o torna bastante bucólico, nos remete à Áustria, nos remete à Suíça, mas tem um elemento único que é Postojna. Então, aqui nessa região de cavernas, eu vou apresentar para vocês o castelo de Predjama, um castelo renascentista construído dentro de uma boca de caverna na região histórica da Irne Carniola, que é aquela ducado que existiu lá na Idade Média.
Então, esse castelo ele é mencionado pela primeira vez lá no século XIII, quando o patriarca de Aquileia construiu o castelo em estilo gótico, sobre um arco rochoso, né, fazendo toda essa ligação com a montanha e utilizando a montanha como elemento de defesa. Mas a fama do castelo vai ser com a família Lueg, e temos aqui o Erasmo de Lueg, que ele vai entrar em conflito com os Habsburgos, quando ele mata um comandante do exército imperial. Ele vai ser atacado, ele vai se refugiar no castelo. O imperador romano Frederico III vai mandar suas tropas e, finalmente, o castelo e Erasmo, o castelo é capturado, destruído, e o Erasmo é assassinado aqui nessa captura. Aqui nós temos o nosso Grand Tour de Eslovênia, né, em frente ao castelo de Predjama. Então, nesse combate, o castelo vai ser destruído, vai ser reconstruído em 1511, para depois sofrer um novo terremoto e daí finalmente reconstruído nos moldes atuais em 1570, já no estilo renascentista. Então, aqui na média do nosso grupo, o grupo de crianças, ficamos com uma média de idade média, né, bem jovem, né, e o castelo, né, ao final da Segunda Guerra Mundial, né, quando passa a ser a República, a Federação Socialista Iugoslava, ele foi confiscado, nacionalizado e transformado em museu. E a 9 quilômetros daí, nós temos a Gruta de Postojna, que a gente entra nessa gruta, se pega um trenzinho. Então, essa maior gruta da Europa, né, e uma das maiores do mundo, ela se estende por 20 quilômetros, e lá tem o bichinho que vocês viram, que é o Proteus agnus. Ele é cego, esguio, 4 membros muito pequenos, e que ele se adaptou a essa vida nas grutas que abundam nessa região. Seguimos para a capital Ljubljana, uma cidade de 290 mil habitantes, que ela repercute a história do país. Ao longo da sua história fez parte do Império Romano, do Bizantino, da República de Veneza, do Sacro Império Romano Germânico, da monarquia dos Habsburgos, do Império Austríaco, do Império Austro-Húngaro e depois, junto com a Sérvia, né, do Reino dos Eslovenos, Croatas Sérvios, Reino Iugoslavo, a República Socialista Federativa da Iugoslávia e, finalmente, desde junho de 1991, um país independente. Eu adoro Ljubljana, uma cidade extremamente charmosa, pequena, uma cidade de 300 mil habitantes, que a gente sente que a gente consegue se adonar dela, né, fazendo tudo a pé, numa cidade, num país que é líder em energia sustentável, né, muita gente anda de bicicleta, toda a questão do lixo separado, então, e o seu centro histórico é bárbaro, né? Então, ela fica entre os Alpes e o Mar Adriático, né, e foi a sede de todas essas culturas que a gente viu. Aqui nós estamos vendo a Câmara Municipal, um palácio barroco, com influências venezianas, que é a prefeitura, né, de Ljubljana há 500 anos. A fonte que a gente vê à esquerda é um trabalho de Francesco Roba, também em estilo barroco. Todo o centro histórico de Ljubljana, onde o rio faz a divisão do centro histórico, nós temos essa uniformidade arquitetônica e urbanística, né, que nos faz sentir viajar no tempo. E falando em viajar no tempo, a melhor maneira, né, é através dos seus museus. Aqui na nossa frente a gente está vendo o Museu da Cidade de Ljubljana. Émola, que está escrito, era como Ljubljana era chamada na época romana. Né? A Catedral de São Nicolas, que é a sede da Diocese de Ljubljana, uma igreja barroca. Inicialmente, aqui no local, nós tínhamos uma basílica românica do século XIII, né? Depois, essa basílica foi incendiada pelos turcos e reconstruída já então, no século XVIII, no estilo barroco. Olha o que é a beleza da igreja de São Nicolas por dentro. Então, um grande exemplo da arquitetura e o
o estilo rebuscado barroco da época. Tanto no vídeo quanto nas fotos, vocês vão ver sempre lá no topo o castelo Lubianski Grad, um castelo construído no século XII, né, mas cujas suas origens remontam lá nos seus primórdios da velha Émola, né, que foi construída no ano 15 depois de Cristo. O castelo como a sede do poder, o centro de proteção. Aqui vocês veem, tinha um antigo fosso, tinha as pontes levadiças, né, tem todos os elementos medievais da arquitetura militar de defesa, né? Ele foi habitado por Frederico III de Hamburgo, foi visitado pelo imperador dos Habsburgos, Carlos V, e ele é bárbaro. Então, aqui de cima, nós temos a vista de toda a cidade como elemento de defesa, né? Ele conseguia ver qualquer inimigo chegando, é uma continuidade natural da montanha. Aqui nós temos a igreja franciscana, que depois vou levar vocês lá. E aqui está o rio, né? Então ele tinha, no topo da montanha rochosa, um rio protegendo, ou seja, todos, né, elementos de defesa utilizados na Idade Média. E lá em cima, como um museu, vários eventos, várias salas de exibições, um café descolado, extremamente gostoso de ser visitado. E com vistas, a gente desce uma trilha circulando o castelo, que nos permite ver a catedral, a igreja franciscana, né? E mais ao longo, as partes mais modernas da cidade, né? Então, em função dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial, a parte da segunda parte do século XX tem um arquiteto esloveno que se destaca, que é José Plenvik. É uma cidade de 300 mil habitantes, seria uma cidade pequena, mas ela é extremamente vibrante por ser o centro econômico, político e educacional do país. Temos 50 mil estudantes universitários, né? Então, 1/6 da sua população é de estudantes, né, que proporcionam todo um espírito jovem e ativo da capital. Então, aqui nós temos mais uma das praças da antiga Émola, né, a cidade romana construída na época de Cristo, 15 depois de Cristo. E a praça principal da cidade antiga é a Praça de Prešeren, que ele leva esse nome em função da figura que está aqui, a estátua de Franz Prešeren, que é o grande poeta nacional esloveno que viveu a primeira metade do século XIX, de 1800 a 1849. Então, olha só que belo conjunto. E lá em cima nós temos o castelo, e dando uma viradinha, nessa praça nós temos também a igreja franciscana católica Cerkev Marineka Onsnaženja. Se nós tivermos algum esloveno aqui no público, me corrija, por favor. Eu e a Idiana, né, que estamos juntos neste Grand Tour, aqui nesse belíssimo centro histórico, peatonal, né, então, ou seja, carros são impedidos de transitar para manter essa escala humana, esse convívio humano aqui no centro, né, onde um dos meios de locomoção é de barco, né? Então, é o centro cultural, educacional, econômico, político e administrativo da Eslovênia. O rio que cruza a cidade, tudo tem um nome, o castelo é o castelo de Ljubljanska, né? A cidade é Ljubljana e o rio é Ljubljanica, Ljubljanica, né? Trespassado por várias pontes. Então, o rio divide de um lado, do lado de cá, a parte antiga, né? E do outro lado a parte comercial e política, econômica da cidade.
E sempre, está vendo aqui, os restaurantes, é todo cheio, ao longo dos canais aqui, restaurantes, cafés descolados, com que faz com que seja extremamente agradável. E Ljubljana, que já foi Émula no período romano, também foi a capital do Ducado de Carniola, né, no período lá no século XIV. Ciclovias e zonas de pedestres estão espalhadas por toda a cidade, deixando uma cidade muito humana, tanto de escala quanto de uso. E a praça, o mercado central, que desde a época romana ele era utilizado como centro de trocas, né? Ali ainda acontece, né? A Eslovênia, como um país pequeno, muito ligado à agricultura orgânica, tem um local aqui na praça, que eu não localizei a foto, onde as pessoas trazem sua garrafa para ser cheia de leite, ou seja, para não ter recipientes jogados fora, né, se reutiliza. Então, é o mercado na Praça de Chekhov. E, historicamente, aqui nós estávamos na rota comercial que ligava o norte do Mar Adriático com a região do Danúbio. Bicicleta, o meio de transporte sustentável, todo o sistema aqui de separação do lixo, né? Então, entre plástico, vidro, orgânicos, e daí eles caem lá para baixo e tem um sistema que recolhe no subsolo. Então, é bárbaro, né? Porque a cidade é toda limpa, em todos os sentidos. Lá atrás nós vemos a catedral, aqui as avenidas e ruas do centro peatonais, sem carro, só para pedestres ou bicicletas. E aqui o nosso futuro, o futuro dos eslovenos, que a gente deseja sucesso, né? Então embaixo da estátua do Prešeren, o poeta nacional, né? Então, com isso, a gente termina a apresentação de Ljubljana e seguimos para o Lago Bled. E aqui a gente vai ver um pouquinho dele. Então, tem uma ilha no meio do lago, que é a ilha de Bled, com sua igreja, e atrás a gente vê os Alpes Julianos. E Bled é um day tour a partir de Ljubljana, fica apenas 55 quilômetros da capital da Eslovênia. Aqui nós fazendo o nosso passeio de barco pelo Lago Bled. Então, é um lago de 2 quilômetros de comprimento, 1,5 quilômetro de largura e uma profundidade de 30 metros. E temos no seu centro a bela ilha de Bled. Mas mais impressionante é o castelo que fica no topo da montanha. Então, o castelo medieval de Bled, a 130 metros acima do nível do lago. Ele foi mencionado pela primeira vez na virada do primeiro milênio, lá em 1011, se chamava Castellum Veldis, e foi um feudo militar, né, criado exatamente numa área de fronteira vulnerável, e com todos os elementos, novamente, que nem a gente falou do castelo de Ljubljana, muralha, fosso, ponte levadiça, né? Torres. E tem um restaurante lá em cima, inclusive a gente almoçou no restaurante do castelo, e no pátio superior, no século XVI, nós temos uma capela dedicada aos bispos Santo Albuíno e Santo Ingenuíno. E seguindo para a costa adriática, algumas pérolas da Eslovênia. Koper, Isola e Piran. Começando por Koper, olha que linda o centro histórico de Koper, né?
com suas marinas de lazer, com seus portos, né, como ela tem uma pequena área de costa, né, toda a importação e exportação marítima vem aqui pelo porto de Koper. Isola, olha só que bela que é Isola, uma ponta de terra junto ao mar. E durante 5 séculos de domínio veneziano, deixaram sua marca em toda essa costa, e apresento para vocês a terceira cidade, que é Piran. Olhe que lindo que é Piran. Então, a sua pequena marina, barcos pesqueiros, a sua praça principal, junto ao mar Adriático. E com isso eu termino a minha apresentação da Eslovênia. Seguimos para a Sérvia, apresento aqui uns dados, antes de passar a palavra para o Tiago. Capital Belgrado, língua oficial sérvia, uma república parlamentarista, 4 vezes o tamanho da Eslovênia, com 88 mil quilômetros quadrados, uma população de 7 milhões, uma renda per capita de 12, o índice de desenvolvimento humano de 0,76, e a moeda é o dinar sérvio. Então, a Sérvia fazia parte da República Federativa Socialista da Iugoslávia, junto com a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia, o Montenegro e a Macedônia. E a Sérvia constituía também a unidade autônoma do Kosovo e da Voivodina. Aqui nós temos a Sérvia com regiões que fizeram parte da sua história, né? Então, Montenegro teve até 2006, né? Fez parte da Sérvia, depois se declarou independente. O Kosovo também se declarou independente. Então, nós temos agora a Sérvia com a unidade autônoma da Voivodina, que vai ser o que nós vamos estar apresentando hoje. Então, com vocês, o Tiago, que vai nos falar sobre o país que lhe adotou, que é a Sérvia. Ao longo da viagem, na nossa viagem, nós visitamos Niš, Belgrado e Novi Sad. Aqui está o Tiago, do Bem-vindo à Sérvia, a Teodora, a guia que trabalha com ele, eu e a Marisha nessa viagem de 2 anos atrás. Então, com vocês, o Tiago. Tiago, pode te apresentar, falando um pouco sobre você e como chegou na Sérvia, antes de apresentar a cidade e o país que te adotaram. Muito obrigado pela palavra, Beto. Vou interromper o compartilhamento só para o pessoal te ver. Não, Beto, obrigado pela palavra. Fico honrado em participar aqui dessa live com você. Eu acho que esse sistema que você faz as suas lives é sensacional, né? Porque você dá realmente uma aula de história muito completa. Então, eu acho que resta a mim falar um pouquinho da minha experiência do país, né? De como eu vim parar aqui por causa de um amor, pela primeira vez em 2010. Ou seja, esse ano completaram 10 anos desde a minha primeira vinda à Sérvia, mais 8 anos desde que eu me mudei do Rio de Janeiro, cidade onde eu nasci, onde fui criado, para Belgrado, a capital da Sérvia. Desde então tem sido uma montanha-russa de emoções e experiências, e eu vim para cá por um amor, mas nunca tinha imaginado que um dia eu moraria na Sérvia. Eu não tinha isso nos meus planos, eu não tinha, aliás, nem ideia que eu moraria um dia na Europa, nos Balcãs. Eu estava bastante feliz lá no Rio de Janeiro, mas a vida, de repente, deu uma reviravolta e estou aqui. Trabalho com turismo, eu aqui tenho uma agência de viagens e já desde antes de vir morar aqui já tenho trabalhado no Bem-vindo à Sérvia, que é o blog que eu criei com o intuito de mostrar um pouco das belezas do país para os brasileiros, né? Porque na época que eu vim para cá, você praticamente não encontrava informação nenhuma turística sobre a Sérvia. Um país que
assim como os outros países da região, ainda estava se recuperando da turbulenta década de 90, e hoje em dia as coisas já estão muito mais diferentes, já tem muito mais informações disponíveis, independente do meu blog, muitas pessoas já visitaram, já espalharam as belas palavras sobre o país, né? Porque a Sérvia é um país surpreendente, é o que eu costumo falar para todo mundo. Quem vem para cá, muitas vezes não sabe o que esperar, porque tudo bem, a Croácia, todo mundo já ouviu falar das maravilhas da costa do Adriático na Croácia, Montenegro também já está cada vez mais popular, e a Eslovênia também, pela proximidade de Zagreb, entre Zagreb e Ljubljana. Quando a gente fala de Sérvia, muita gente ainda associa a época da Iugoslávia e das guerras e etc. e tal. Isso já ficou para trás, acho que vocês que estão aqui com certeza sabem disso, mas eu reforço da mesma forma. E Belgrado é uma cidade que é sensacional. Então, vamos mostrar para o povo Belgrado. Vamos começar. Então, essa primeira imagem de Belgrado, ela é de um bairro muito legal que se chama Zemun. Essa imagem foi tirada do alto de um mirante, do alto do Morro de Gardos. Esse bairro fica ao norte da cidade, é um bairro histórico, onde foi erguido um monumento em homenagem aos 1000 anos desde que os austro-húngaros chegaram nesse lugar. E a gente está olhando ali para o rio Danúbio, a gente está olhando essa mata bem ali na frente, é a chamada Grande Ilha da Guerra, que apesar desse nome é uma ilha super pacífica, que hoje em dia é uma reserva natural, onde fica uma das praias mais lindas de Belgrado. Sim, Belgrado tem praia, com areia, inclusive, a praia de Lido. E do outro lado dessa ilha, seguindo assim mais para frente da mata, a gente consegue até ver um pouquinho da fortaleza de Belgrado, que é onde tudo começou. Acho que a gente pode ir para a próxima. Então, olha aí. Essa aí é uma imagem linda da estátua do Vitorioso, né, em sérvio chamado Pobednik, que foi um monumento colocado na fortaleza de Belgrado após a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, o intuito do Vitorioso é um homem segurando uma espada e uma águia, olhando para o rio Sava, e ele, na verdade, foi colocado ali para celebrar a vitória da Sérvia nas guerras dos Balcãs e na Primeira Guerra Mundial. Isso aí sou eu e a Boiana curtindo o visual do encontro dos rios, porque o Vitorioso fica exatamente no encontro do rio Sava e do rio Danúbio, 2 grandes rios europeus. O Sava, que vem lá da Eslovênia, passa pela Croácia e deságua no Danúbio, e o Danúbio, que vem lá da Alemanha e passa pela Sérvia até chegar lá no Mar Negro. Um lugar que sensacional, gente. Olha só essa entrada que você passa de uma parte para outra da fortaleza, uma fortaleza que foi palco de diversos conflitos ao longo da história, começou a ser construída ainda na época do Império Romano, tá? E claro que a maior parte do que a gente vê hoje em dia foi construída durante a ocupação turco-otomana. Olha aí, um portal sensacional, a gente passa pela ponte para entrar na fortaleza. Aí você tem uma das igrejas mais antigas de Belgrado, na foto da esquerda, que é a igreja de Ružica. E um lugar que tem tanta história, ele hoje em dia é um lugar que você tem restaurantes muito bons dentro da fortaleza, e um dos mais legais é esse Borro, que na verdade é mais um bar do que um restaurante. Ele é muito, muito bacana, um ambiente todo diferenciado que vocês podem ver. Eles ali recebem visitantes durante o dia, durante a noite, as festas são sensacionais, e você pode curtir no meio do lugar mais histórico da cidade, você está ao mesmo tempo no lugar mais moderno. Sensacional. Então, depois dessa vista aí das diferentes imagens de Belgrado, a gente retoma a cidade, retomamos a fortaleza, que é, como o Tiago falou, na confluência do rio Sava e Danúbio, declarado Monumento da Cultura de excepcional importância em 79, protegido pela República Sérvia. A fortaleza é a parte mais antiga de Belgrado. Durante séculos, a população da cidade concentrava-se dentro das suas muralhas.
E fundada no século III a.C. pela tribo celta dos Escordici, que derrotou as tribos trácias e daces locais, a cidade fortaleza foi conquistada pelos romanos e se chamava Singidunum, fazendo a fronteira militar do Império Romano. No século IV, o acampamento romano foi destruído pelos godos e hunos, e em 476, Belgrado tornou-se a fronteira entre o Império Romano Ocidental e Oriental, e devolvo a palavra para o senhor Tiago. Não, exatamente. O mais legal de você estar ali na Fortaleza é que você, ali no ponto que você olha a confluência entre o Sava e o Danúbio, você está ali olhando também na antiga fronteira entre o Império Turco-Otomano e o Império Austro-Húngaro. Então você fica imaginando como era naquela época, né? Você está no meio daquele lugar, imagina como é que funcionava aquilo, né? Que os austro-húngaros ficavam monitorando a atividade dos turcos desse lado, os turcos monitorando os austro-húngaros, e os sérvios ali no meio daquilo tudo, convivendo de alguma forma, durante algum período aceitando, né, as enfim, condições impostas pelos dominadores, até que no século XIX eles começaram a lutar mais fortemente pela sua independência e conseguiram conquistá-la finalmente. Olha aí que coisa linda. Essa fortaleza é o primeiro ponto que todo mundo visita em Belgrado, mas o legal é que, por mais que seja um lugar turístico, é muito frequentada pelos locais também, como a gente vê nessa foto. Esse muro ali, ele é o lugar onde as pessoas gostam de sentar, passar uma tarde livre, tomando uma cerveja, conversando, trocando uma ideia, olhando o pôr do sol. É a coisa mais linda. Olha aí, mais uma do Vitorioso, o rio Sava encontrando com o rio Danúbio, e a cidade, o bairro de Nova Belgrado do outro lado. A antiga ponte da linha ferroviária passando ali. A fortaleza está lá no final. A gente vê aqui no rio já as balsas, né, que são as chamadas splavs, que são uma marca registrada de Belgrado, que ao longo de toda a costa do rio Sava e do rio Danúbio, ali na cidade, você tem essas balsas que funcionam como restaurantes, como boates, algumas como hotéis até. Então, todo mundo que vem a Belgrado acaba visitando elas de vez em quando, em algum momento. Podemos ir. Agora aí a belíssima igreja do São Sava, né, conhecida aqui em Belgrado como o Templo do São Sava, que foi o fundador da Igreja Ortodoxa Sérvia, bonita tanto de dia quanto de noite, olha aí. É a maior igreja em espaço interno do mundo, ortodoxa, perdão, enquanto que a mais alta fica na Rússia. É um lugar onde as pessoas vão também para curtir o dia, passar o tempo livre, mas também onde se juntam durante os principais feriados religiosos. Olha aí, uma cena do São Sava coroando o irmão Stevan II, rei de todos os sérvios. Ele que foi o primeiro rei, né, da Sérvia medieval e foi quem começou a dinastia Nemanite, que foi uma dinastia que durou durante muitos, muitos anos. Olha aí, a cúpula. A construção da igreja de São Sava começou em 1935, depois de muitos anos de planejamento, porque ela começou a ser planejada ainda desde o final do século XIX, mas por causa das guerras, né? Guerra dos Balcãs, a Primeira Guerra Mundial, só foi começar a construir em 1935, depois veio a Segunda Guerra Mundial, depois veio o período da Iugoslávia em que não se investiu nada na construção do templo, e aí só depois, lá na década de 90, que começou a ser construído novamente. Hoje em dia, a igreja, o interior ainda está em construção. A cripta da igreja é que foi aberta recentemente, há 2 anos atrás, e ela é lindíssima. Literalmente, você entra, tem até, acho que até a próxima imagem, você entra, quando você desce na cripta, você vê as paredes todas cobertas com folhas de ouro, os afrescos pintados por os melhores artistas da época. Então, é lindo demais.
Olha aí o interior. Ela é alta e hoje em dia isso aí é a cripta que eu falei para vocês, com algumas cenas históricas retratadas nas paredes. Então aí a gente tem nessa imagem a principal pintura, talvez, aliás, não é nem uma pintura, é um mosaico. Você tem o São Sava sentado do lado do irmão dele, que é o Stefan, que foi o primeiro rei sérvio no Império Medieval. Esse parque eu quis mostrar para vocês porque é um parque muito legal, que todo mundo que passa por Belgrado, que anda por Belgrado, acaba conhecendo. É o Parque Tash Maidan, onde fica a igreja de São Marco, no final da imagem aí que a gente vê. É um parque que, quem conhece a história, você vai chegar lá e você vai ver um monumento de uma criança, uma garota segurando uma boneca e o ditado dizendo: éramos apenas crianças. Foi um dos parques que foram bombardeados em 99 pela OTAN, e foi uma grande tragédia. O parque foi bombardeado, morreram civis, morreram crianças, e ao lado tem a sede da televisão estatal, que é a RTS, que também foi bombardeada numa noite em março de 1999. E, ao mesmo tempo, esse parque hoje em dia ele é lindo, é um símbolo da reconstrução, do renascimento, né, da população sérvia, que apesar da destruição que ele viveu, ele está lindo para quem visita. E a igreja de São Marco, que também foi recentemente renovada, ela é onde está o túmulo do Tsar Dušan, que foi um grande tsar do Império Sérvio medieval, conhecido pelas suas conquistas territoriais no século XIV. Olha aí. Mais uma aí, Parque Tash Maidan, então, para vocês verem, com a igreja de São Marco, que vive às sombras do templo do São Sava, mas também é lindíssima e vale muito a pena visitar. Principalmente se vocês estiverem indo num sábado ou num domingo de manhã, que a chance de vocês verem um casamento sérvio acontecendo é muito grande. E vocês podem entrar à vontade, participar, tirar foto. É muito legal. E aí, andando mais para frente, a gente já vê bem próximo ali do Parque Tash Maidan, tem o Palácio Presidencial, que é essa imagem aí, aonde hoje em dia o presidente trabalha, e ao lado é esse outro palácio, que é o antigo Palácio Real, que hoje em dia funciona como a Prefeitura de Belgrado. É onde eles recebem as autoridades, às vezes, que visitam Belgrado, onde os esportistas, os atletas que ganham medalhas em grandes competições internacionais, como as Olimpíadas, eles são recebidos nessa varanda. Os atletas vêm e a população toda se junta embaixo dessa varanda para fazer a festa de recepção, a festa de boas-vindas aos atletas, para todo mundo comemorar. Uma curiosidade legal aí para vocês saberem. Olha aí, um prédio muito bonito. Ao redor, prédios residenciais, mas também antigos, construídos aí durante o século XX, e muito legais. Aí já é o Parlamento da Sérvia, um prédio também construído durante o século XX, que ficou muito conhecido. É um lugar muito conhecido porque, geralmente, todos os protestos, todas as vezes que o povo se junta para fazer alguma demanda ao governo, eles se juntam em frente a esse prédio. E, enfim, no ano de 2000 foi quando houve um grande protesto, né? Em outubro de 2000, quando Milošević foi retirado do poder, foi aí que foi feito o grande protesto. Esse ano também tivemos protestos aí por causa da política. Enfim, todo ano tem alguma coisa, e o que o chama muita atenção são essas faixas, né? Porque o povo sérvio, ele simplesmente se sente muito injustiçado pela comunidade internacional por causa da questão do Kosovo. O Kosovo é um país que declarou a independência unilateralmente em 2008. Até hoje em dia, a Sérvia não reconhece a independência do Kosovo, mas não só a Sérvia, metade da comunidade internacional praticamente reconhece, metade não reconhece, e aí você vive esse impasse.
Você tem muitas... o povo sérvio, ele quer mostrar para as pessoas que, diferentemente do que a mídia mostrou pelo mundo afora, eles não foram os culpados do problema no Kosovo, eles são grandes vítimas de terroristas albaneses que estão tentando tomar o poder. Mas, enfim, podemos seguir em frente. Temos ali prédios bombardeados que podem ser vistos até hoje em dia na cidade. Esse aí é o antigo prédio do Ministério da Defesa, que vocês podem ver ali do lado, está um pouco destruído. Hoje em dia nada funciona ali. Eles mantiveram esse prédio ainda como um monumento para lembrar as pessoas do que aconteceu. E aí você tem essa imagem que também está lá até hoje, com um ditado de um grande líder militar sérvio que diz que quem pode, consegue. Quem não conhece o medo, esse vai em frente. Esse é um ditado, uma frase que ele falou. E é também uma forma dos sérvios lembrarem do que aconteceu e de lembrarem que tem sempre que ir em frente, independente das injustiças, porque esse também foi um bombardeio ilegal, não autorizado pelas Nações Unidas, que a OTAN iniciou lá em Belgrado. Enfim, aí nós temos algumas imagens do centro da cidade, a praça de Nikola Pašić, aí já indo mais para o centro nós temos a Terazije, com prédios muito bonitos. Esse aí é um marco, à esquerda é o Hotel Moscou, construído no comecinho do século XX, um prédio histórico, onde se hospedaram diversas personalidades internacionais, como o James Bond, o Albert Einstein, muitas personalidades mesmo, que fica bem no comecinho do coração do centro da cidade. Andando um pouquinho mais para frente, a gente já chega aonde fica esse monumento à direita, que é o monumento do Príncipe Mihailo, que fica na Praça da República. Um monumento que foi colocado ali para comemorar a libertação dos sérvios do domínio turco-otomano. E aí, ok, nós temos aí o Museu Nacional, atrás do monumento do Príncipe Mihailo, e à direita o Teatro Nacional. Então aí uma curiosidade bem bacana, realmente, que o Beto escreveu aí, é que a construção era para ser um banco, ok, em 1902, e passou a abrigar o museu a partir de 1950. Mas olha que interessante, a reforma durou de 2003 a 2018, e durante todo esse período o museu não pôde ser visitado. Então foi muito interessante, porque eu, quando cheguei na Sérvia para morar aqui, por exemplo, eu ouvia falar do Museu Nacional, mas eu só sabia que era um museu que estava lá, e a reforma ficou durante muito tempo abandonada. Até que 2016, 2017, eles começaram a trabalhar mais intensamente, e hoje em dia a gente pode visitar esse museu, que é realmente muito bonito, um museu que vale a pena ser visitado em Belgrado. E, pessoal, e como vocês sabem, para mim, a questão além da qualidade da acomodação é a localização. Este de amarelo aqui era o nosso Hotel Marriott. Então, ele ficava na Praça da República, entre o Teatro Nacional e o Museu Nacional, assim, uma posição mais central e emblemática impossível, né? Que é o que eu gosto muito de proporcionar aos nossos viajantes Grand Tours, né? De aproveitar o tempo e estar no coração das cidades, em lugares tão emblemáticos como a Praça da República. Algumas cenas a mais aqui da Praça da República. Pode falar, Thiago. Melhor localização impossível, Beto. Mandou bem. É isso aí. Não, e aí o legal, essa Praça da República, eles reformaram também recentemente, nos últimos 2 anos, e eles tornaram ela um pouco mais espaçosa. Quem visitar ela hoje em dia vai achar até estranho, se já tiver visitado antes, porque não vai ver esses canteiros floridos que eram muito bonitos, que eu adorava. Eu botei, eu acho que uma outra imagem que você vai ver ela como está hoje em dia. Ali é o Museu Nacional antes da reforma, aí já depois de abrir, já mais bonitinho, e podemos ir em frente.
Não, e só para o pessoal entender quem que é o príncipe Mihailo, né? Eu coloquei aqui. Esse monumento foi erguido em 1882 e o príncipe foi o príncipe governante da Sérvia nos meados do século XIX. Século XIX é o século do iluminismo, dos absolutos, dos soberanos iluminados, né? E ele foi considerado o governante mais iluminista da Sérvia moderna, ele que defendeu a ideia de uma federação balcânica contra o Império Otomano e que, de fato, as alianças entre os diferentes forças, né, que vão levar, no final do século XIX, início do século XX, a queda do Império Otomano, que subjugou durante 5 séculos a Península Balcânica. Boa. Então, temos ali o Teatro Nacional. Aí o Teatro Nacional, fundado na metade do século XIX, na Praça da República, um prédio que hoje em dia é onde você vai para assistir as principais peças de teatro, musicais. É um lugar que por dentro é muito bonito, tanto quanto por fora. Então, está ali o teatro do lado da nossa casinha, né? Ele é um projeto de Alexander Burgarski e ele foi inspirado no Scala de Milão, né? Em estilo neoclássico. Olha como ele fica bonito de noite, né? E o Thiago, a gente consegue já fazer as reservas online das peças que estiverem acontecendo, para quem for se programar para visitar Belgrado, não deixar de visitar, não só pela apresentação em si, mas como por poder visitar por dentro, né, desse local emblemático da arte, da cultura. Sim, sim, com certeza. Eles geralmente lançam, né, o repertório para todo o mês, e aí você, com um mês de antecedência, consegue já fazer a reserva. Legal. A Sérvia, por sorte, o número de casos de corona está bem controlado ultimamente, e as coisas têm funcionado praticamente de forma normal, sendo que a gente usa máscara, claro, e tem sempre um distanciamento. Aí na esquerda, a Boiana está na Praça Renovada, foi logo quando reabriram que a gente visitou. Você vê que ela já está bem mais assim, o monumento do Príncipe Mihailo está atrás da câmera e não tem mais nenhum daqueles canteiros de flores. Eles quiseram deixá-la mais espaçosa para eventos e etc. E à direita já é a principal rua de pedestres de Belgrado, que fica bem ao lado da Praça da República, que é a Rua Knez Mihailova, a Rua do Príncipe Mihailo. Uma rua também que todo mundo que visita Belgrado acaba visitando, porque é linda demais, porque todo mundo está passeando por lá toda hora. Você passa, vê prédios antigos, construídos em sua maioria durante o século XX, e tem a chance de curtir. Todo mundo que vem a Belgrado, o programa básico é visitar a Praça da República, dar uma passeada do começo ao fim da Knez Mihailova, e lá tem loja, dá para comprar roupa, comprar souvenir, dá para sentar para tomar um café, dá para sentar para comer alguma coisa. Uma rua muito agradável que realmente mostra que Belgrado é uma cidade muito viva, né? Belgrado, seja dia de semana, seja fim de semana, sempre vai ter gente na rua, os cafés sempre vão estar lotados, os restaurantes sempre vão estar cheios. Aí tem, um restaurante muito legal à esquerda, que se chama Manufactura, com a decoração de Natal. Um dia que vocês vierem para cá, vocês podem conhecer. À direita, mais um pouquinho do ambiente da rua. Enfim, Belgrado chama atenção por isso. O povo gosta, ele sabe aproveitar a vida. O pessoal trabalha, mas sabe que a vida não é só o trabalho. Então, eles sempre encontram tempo para tomar um cafezinho, para trocar uma ideia. E o café aqui, eles tomam bem devagar. Não é igual em alguns países que vocês tomam rapidão um café e já vai para o trabalho, vai para algum lugar. Aqui é 1 hora, 2 horas tomando um café, de boa, sem pressa. No final da Rua do Príncipe Mihailo, eles abriram recentemente esse shopping aí, que é a Uraicheva. É um shopping muito legal também, que você
Ele abriga lojas muito legais e o mais legal mesmo, se você olhar nessa imagem, lá em cima eles têm um rooftop, né, que é um restaurante, um bar, lá no alto, no topo do prédio, que tem uma vista muito legal da Fortaleza, da rua Knez Mihailova, uma área ótima para quem, depois de uma passeada, né, pela rua, depois de uma sessão de compras e etc. e tal, chega lá no shopping, sobe no alto, toma um cafezinho, come alguma coisa, é muito bom. Mas aí mais alguma imagem e a gente chega em Skadarlia, o bairro boêmio da capital sérvia, também bem próximo ali do centro, saindo ali da Praça da República, é possível ir caminhando para lá, e aí você chega numa rua antiga, né, sem asfalto, você vê que ela é toda cheia de pedrinhas, como era antigamente, rua aonde logo depois das peças de teatro, os artistas saíam do teatro e iam comemorar o sucesso da peça em alguma kafana. Kafana, que é um restaurante, uma taverna típica sérvia, onde iam não só artistas, iam políticos, iam membros da elite social do país e pessoas de todos os backgrounds, né, para conversar, discutir a vida, discutir trabalho, e até hoje em dia o kafana é muito presente na cultura dos sérvios, na vida dos sérvios, e é onde se realizam as principais reuniões, tanto de trabalho quanto pessoais, e a Rua Skadarlia é a rua que abriga os restaurantes mais antigos, as kafanas mais antigas, portanto, é um ponto imperdível para quem visita Belgrado. Olha aí como é que ela fica à noite, muito bonita, e geralmente esses restaurantes, né, essas kafanas, são conhecidas pelos músicos que tocam de mesa em mesa música típica sérvia, né? Então você nunca vai ser chato num restaurante desse, porque eles vão chegar na sua mesa e é normal, né, quando eles vêm na sua mesa, se você quiser pedir uma música, você deixa um dinheiro com eles, dá uma gorjeta, igual esse senhor está fazendo aí na foto de cima, mas você não dá na mão do cara, ou você bota geralmente no instrumento dele, aí ele vai tocando, e aí o dinheiro fica lá, ele só pega no final da música, é muito legal. E hoje em dia, claro, com o número de turistas cada vez maior na cidade, eles tocam músicas internacionais também, então se vocês quiserem pedir alguma coisa latina, brasileira ou até de outro país, muito provavelmente eles vão saber tocar também. E para quem pergunta sempre como é que é a comida na Sérvia, né? Como é que é a comida, enfim, nos Balcãs. Vai aí à direita um prato muito típico, né? Não só da Sérvia, mas eu acho que dos Balcãs todo, mas reconhecido principalmente em Sarajevo, lá dizem que são os melhores, mas é o cevap, né, que é a carne que eles fazem, essa tirinha de carne, servida geralmente com batata. À esquerda a gente tem mais alguma carne, porque a carne é muito presente no paladar sérvio, né, na gastronomia sérvia, e geralmente eu falo para o pessoal, gente, se você é vegetariano, tem que tomar cuidado, que não é todo lugar que tem menu vegetariano em Sérvia, e às vezes, dependendo do lugar, você acaba recebendo só alguma saladinha de leve, mas por sorte Belgrado está mudando isso e já tem mais e mais restaurantes que estão englobando os vegetarianos. Aí a gente tem a Taverna Jakovljević, que é um restaurante que faz parte daquele grupo que eu falei para vocês, de splavs, que são balsas, que ficam no rio Sava e no rio Danúbio, onde eles servem comida típica sérvia também. É muito legal, um ambiente muito agradável por dentro e vale a pena ser visitado. E aí a gente chega no Beton Hala, que é, para mim, uma das partes mais legais de Belgrado. Eu e o Beto, a gente teve o privilégio de estar lá juntos. É uma área
que é a área portuária de Belgrado, onde se atracam os cruzeiros que chegam vindo, né, lá da Alemanha, pelo Danúbio, trazendo turistas, e, enfim, recebem mercadorias de várias partes também da Europa. Você tem antigos armazéns que foram revitalizados e transformados em restaurantes. Olha aí que bonita a imagem à noite. Hoje em dia são restaurantes muito modernos, restaurantes, esse é um deles, o nosso preferido, o Âmbar, que, olha só, traz toda a modernidade, ao mesmo tempo aquele ambiente de um galpão antigo, mas unido a uma modernidade, onde você toca música, toca um jazz à noite, tem lugares que tocam músicas latinas, tem lugares que tocam rock, mas enfim, dependendo do lugar que você quiser ir, você escolhe. É uma série de restaurantes um do lado do outro e você pode escolher o que mais te agrada. Olha isso, aí foi uma parte de uma campanha que a gente fez para o próprio Âmbar, e eu estava ali participando como um dos modelos ali na fotografia, porque é muito legal, gente. Ó, vocês, quando vierem para Belgrado, tem que ir para Betonhalla. Beto, o que você achou de lá? Não, bárbaro, e não só a gente foi para o Betonhalla, como a gente foi para o Âmbar. Passamos, eu acho que tem uma foto agora de nós aqui, a Magda, a Boiana, a Maricho, o Joãozinho, a Sandra, a Diana, a Anne, eu e o Thiago aqui na frente do Âmbar, em Betonhalla. Muito legal, é um astral bárbaro, né? Então, bem isso que o Thiago estava falando, né? Essa imagem que a gente relaciona, né? Da Sérvia como agressor, né? Da Sérvia e dos conflitos, né? É por isso que é importante a gente viajar para quebrar preconceitos, paradigmas, né? E conhecer outros lados, né? Toda história tem suas mais de uma versão, certamente existiu violência, né, nesse conflito, um conflito de guerra, né, mas nada se compara à questão humana de a gente viver as diferentes culturas, e Belgrado nos recebe muito bem e extremamente agradável, viva, né, como o Thiago apresentou aí para nós. E aí a gente tem um pouquinho mais daquele bairro histórico que a gente viu no começo, que é o bairro de Zemun. Então, olha aí, você vai andando por ele, você vê só essas ruelazinhas, também sem asfalto, casinhas antigas e algumas já modernizadas, onde as pessoas sentam para comer alguma coisa também. No alto do morro, temos a Torre de Gardos, que foi colocada aí durante o século XX para comemorar o primeiro milênio, né, desde a chegada dos austro-húngaros na região. E é um lugar muito, muito bacana. E aí podemos ir para Novi Sad, também outra cidade que visitamos com o Beto, e vale muito a pena. Novi Sad fica a 1 hora de Belgrado, é uma cidade, a segunda maior cidade da Sérvia, a capital da província autônoma da Voivodina, e você chegando lá, você não pode deixar de visitar a fortaleza de Petrovaradin, que a gente vê aí nessas imagens, na beira do rio Danúbio. Olha aí, uma das maiores fortalezas medievais da Europa, aonde eles têm mais de 16 quilômetros de túneis subterrâneos que faziam parte do sistema de defesa da fortaleza, que nunca foi conquistada pelo inimigo. Olha aí, do alto da fortaleza a gente tem essa torre, e olhando para o outro lado do rio a gente vê Novi Sad, o centro da cidade. É possível chegar lá andando do centro da cidade, atravessando a ponte. É uma caminhada agradável. Olha aí, mais uma nossa aí, o Beto e o grupo que estava com a gente. Muito bacana, curtindo lá na Fortaleza. E quão autônoma é a Voivodina para o pessoal entender? Então, a Voivodina é como se fosse um estado brasileiro, eu diria, porque eles têm um governo deles como se fosse um governo de estado. Eles não funcionam como um país, eles são subordinados à Sérvia, né? Enfim, pode-se dizer que é um estado. E a população tem qual a peculiaridade da Voivodina na sua composição étnica?
Pois é, a grande peculiaridade é que é uma grande miscigenação étnica, né? Então a gente tem só em Novi Sad 6 línguas oficiais. É possível você ver algumas placas que são realmente em 6 línguas diferentes. Você tem muitos croatas, você tem muitos húngaros, você tem muitos romenos, eslovacos, além de, claro, outras etnias que convivem ali na região. Eu acho que a grande característica da Voivodina é o fato de todas as etnias conviverem muito pacificamente. Então, inclusive, né, muitos alemães viviam na Voivodina e vivem até hoje, sendo que eu conheci muitas pessoas do Brasil de descendência alemã, mas de alemães que saíram da Voivodina depois da Segunda Guerra Mundial, porque houve um êxodo maciço de alemães daquela época, porque, infelizmente, eles foram retaliados depois da Segunda Guerra, depois da ocupação que eles fizeram na Sérvia. Olha aí, nessa imagem linda a gente vê a famosa Catedral de Novi Sad. É uma igreja, uma catedral católica que mostra, né, como que, enfim, é um pouco da influência austro-húngara na região, né? Toda a província autônoma da Voivodina, ela teve sob grande influência austro-húngara, diferentemente da região sul e norte, sul e central da Sérvia, porque, enfim, essa era pela proximidade, né? Olha aí que coisa. Toda essa vista panorâmica. Não sei se vocês conhecem esse cara aí. E que praça era essa que é linda? É a Praça Central de Voivodina, né? A praça chamada Praça da Liberdade, que é bem no centro de Novi Sad. Ao lado fica a catedral, e aí ela é cercada, né, por prédios muito lindos, como esse prédio aí, que é o prédio da Prefeitura de Novi Sad, que é lindo, lindo. E no centro fica a estátua do Svetozar Marković, que foi um grande líder político sérvio durante o século XIX, que foi, enfim, que ajudou muito os sérvios da região a alcançarem sua autonomia, né? Olha aí, o povo todo passeando, curtindo o dia. Novi Sad, capital da Voivodina. A Voivodina é conhecida por ser um pouco mais devagar do que o resto da Sérvia, né? Porque a Voivodina ela é toda plana, é uma grande planície, então a vida ela tem uma velocidade diferente, né? Um pouquinho mais monótona, então vai tudo mais devagar, tudo mais tranquilo. Então lá eles tomam café, demora até mais do que em Belgrado, conversando, trocando ideia. Nunca ninguém tem pressa para nada, tudo dá tempo para tudo, vamos com calma. E é isso aí, o ritmo da Voivodina. Mas muito, muito bonito. Olha aí, só prédios lindos. Aí eu não podia deixar de mencionar, já que a gente chegou em Novi Sad, o vilarejo de Sremski Karlovci, um nome difícil, né? Sremski Karlovci, que fica a 14 quilômetros de Novi Sad, muito pertinho, um vilarejozinho pequenininho, charmoso, mas muito conhecido pelos seus vinhos. Desde a época do Império Austro-Húngaro, os produtores de vinho de Sremski Karlovci eles não tinham que fazer nenhum trabalho forçado para o Império para que eles pudessem se dedicar exclusivamente à produção de vinho, que depois, né, todo mundo aproveitava nesses vinhos, desde das classes mais baixas às classes mais altas da sociedade na época. Os vinhos eram exportados mundo afora e o vinho o vinho Probus, que é um dos mais famosos da região, ele chegou a ser encontrado até no menu, na carta de vinhos do Titanic. Olha aí que coisa. Então, essa é uma das vinícolas que a gente visita na região. E aí, saindo de Sremski Karlovci, eu não posso deixar de mencionar também a cidadezinha de Subotica. Subotica, que fica bem no extremo norte da Sérvia, na fronteira com a Hungria. É uma cidade muito charmosa, conhecida pelos prédios em estilo Art Nouveau, como é
esse prédio, que foi um palácio construído por um grande arquiteto húngaro no começo do século XX, para ser a sua moradia. E hoje em dia abriga uma linda galeria de arte. Olha aí. A cidade é conhecida pela sua prédio da prefeitura, que é o que está atrás aí nessa foto, com essa torre, onde as pessoas podem visitar, podem subir e curtir uma vista panorâmica da cidade. Prédio todo em estilo Art Nouveau, né? Essa aí é a sinagoga de Subotica, a segunda maior sinagoga da Europa, que foi construída inicialmente no começo do século XX também, mas que foi renovada recentemente e há 2 anos atrás foi reaberta. Olha que coisa linda, gente. Isso aí, ó, quem vem para cá com um pouquinho mais de tempo, que der tempo para ir de Novi Sad, né, 1 horinha de Novi Sad mais ao norte, chegamos em Subotica, e depois mais uma região conhecida também pelo vinho, que a gente vê aí na próxima imagem, a vinícola Zvonko Bogdan. Gente, pô, só de ver a foto vocês já podem imaginar. É uma das vinícolas mais modernas da Europa, construída pelo Zvonko Bogdan, que é um grande cantor de música tradicional sérvia. Ele é muito famoso na Sérvia e ele resolveu se dedicar à produção de vinhos de excelente qualidade. Nós já recebemos aqui enólogos de várias partes do Brasil e do mundo que adoraram a visita. O ambiente, tanto por fora quanto por dentro, é maravilhoso. Essa é a sala de degustação deles. Olha aí que lindo. E aí o restaurante, que faz parte da vinícola. Então, assim, é um ambiente top, bem requintado, que mostra o quanto que, enfim, a Sérvia ela tem para todos os bolsos tem alguma coisa a oferecer. Eu acho que isso é muito legal saber, embora a região dos Balcãs não seja conhecida pela arquitetura, não seja reconhecida pelo requinte, né? Eu acho que Belgrado foi uma cidade que foi destruída mais de 40 vezes na sua história e reconstruída, mas você encontra no país lugares maravilhosos, requintados, para pessoas que gostam disso. Então, a tela sumiu. Não, era só para te mostrar um pouquinho, agora pode falar de Zlatibor. Não. Então, aí Belgrado e Novi Sad são os 2 lugares imperdíveis para quem vem na Sérvia, tem que visitar Belgrado e Novi Sad. Agora, quem tem um pouquinho mais de tempo e quer explorar um pouco mais, eu sempre recomendo ir para Zlatibor. A Gisele e o Daltro estiveram lá comigo, Beto, e foi muito legal. Eu acho que Zlatibor é uma montanha, porque enquanto que o norte da Sérvia é uma planície, a região oeste da Sérvia é conhecida pelas montanhas. Então a natureza é exuberante, a comida é a melhor comida da Sérvia. Como vocês podem ver nessa imagem, aí é um café da manhã típico com muito prosciutto, caimaca, os queijos, enfim. E tem muito mais coisa que vem aí, mas lá vocês têm a oportunidade de conhecer um pouco da vida das montanhas da Sérvia. Então, por exemplo, no vilarejo de Sirogoino, eles têm casas autênticas sérvias do século XVIII, XIX e XX, que mostra o estilo de vida das pessoas. E é muito legal, porque é uma coisa assim, imagina você viver numa montanha isolado no meio de um inverno que faz menos 20 graus, e você não tem nem eletricidade, nem água encanada, o pessoal vivia de algum jeito. Enfim, aí você chega no mirante Banjska Stena, um dos mirantes mais lindos do país, que você passa ali, é o rio Drina, passando ali do outro lado do rio já é a Bósnia, e desse lado é o Parque Nacional Tara, na Sérvia. Lindo demais para quem quiser, quem gosta de natureza, para quem gosta de andar por parques nacionais, olhando a fauna e a flora, e chegando num mirante desse. Cachoeiras de Sopotnica, que eu não posso deixar de mencionar, próximos aqui à cidade da onde eu estou falando agora, a cidade de Prijepolje, cachoeiras que fazem parte da Reserva Nacional, Parque Nacional de Sopotnica, que
São muito lindas, encantam, encantam. Reserva Natural Uvats, que a gente chegou a ver no vídeo que o Beto mostrou, esse rio que vai indo em zigue-zague, ele faz parte dessa reserva que abriga a segunda maior comunidade de abutres folveiros da Europa. É um abutre de cabeça branca que é em risco de extinção. E é muito lindo fazer esse passeio. A gente pega um barco, vai percorrendo esse traçado do rio, chega, vai visitando os mirantes, visita as cavernas. Muito, muito legal. E aí, para completar esse passeio rapidamente aqui, eu quis botar alguma coisa no leste da Sérvia, que vale muito a pena visitar também, para quem vem com um pouco mais de tempo, que é a cidade de Golubac, conhecida pelo sua grande fortaleza, na beira do rio Danúbio, que foi reinaugurada recentemente, e hoje em dia está desse jeito aí, como nessa imagem. Olha aí que coisa linda. Se você olhar, ela fica na beira do rio, no ponto onde o Danúbio é mais largo em todo o seu percurso, desde a Alemanha até o Mar Negro. Então, o rio Danúbio, nessa parte, parece um mar. Você acha que são 6 quilômetros de um lado até o outro. E do outro lado do rio está a Romênia. É um passeio muito interessante de fazer. A gente pega um barco, circula ali toda a região da fortaleza, vai ouvindo as lendas locais. É sensacional. Quer ver? Ó, isso aí é a vista da fortaleza já da água. Olha aí. Ela é uma fortaleza construída no século XIV, que está aí até hoje, já dominada por muitos povos, né? E aí a gente chega, indo mais para frente de Golubac, a gente chega num lugar chamado Kapetan Mischenbreg. É muito difícil o nome, mas é uma casa onde os moradores, os donos da casa, resolveram criar uma galeria de arte e restaurante. E onde fica esse mirante lindo, olhando para o Danúbio, bem na região onde ficam os Portões de Ferro, que aí já é o lugar onde o Danúbio é o mais estreito e mais profundo em todo o seu percurso. E cria essa paisagem maravilhosa aí que vocês podem ver. Olha aí que coisa linda. De um lado a Sérvia, do outro lado a Romênia. Indo para essa região, a gente tem Viminacium, uma antiga capital regional do Império Bizantino, onde você tem um sítio arqueológico incrível, com construções que são muito bem conservadas. Olha aí, um anfiteatro que foi reconstruído, aliás, não foi só conservado, ele foi reconstruído na sua localização original, onde aconteciam disputas de gladiadores e outros eventos. E aí a gente vê um pouquinho da área onde ficavam os banhos, né, onde a população se banhava na época. O Império Romano, ele, enfim, deixou um grande legado em toda a Sérvia, né? Foram ao todo 18 imperadores romanos que nasceram no território da atual Sérvia. Então, em muitos lugares você encontra esses resquícios e a maioria deles nem foi ainda explorado até o final. Estima-se que em Viminacium foram explorados cerca de 30% do que tem para se ver e, ao mesmo tempo, já tem tanta coisa lá que a gente pode visitar. Também no leste da Sérvia fica o Mosteiro Manácia, um dos mosteiros medievais mais importantes do país, que é um dos mais bem conservados também, né? Olha aí, que coisa linda, gente. São 11 torres no total, com essa igreja que fica bem no centro dessa fortaleza, dessa zona fortificada, perto da cidade de Despotovac. Pela localização, ele conseguiu sobreviver aos séculos e hoje em dia a gente tem essa maravilha que pode ser visitada qualquer hora do dia aí, quando a pessoa vem com um pouquinho mais de tempo para conhecer as belezas escondidas da Sérvia. Tem mais uma imagem. E olha ele aí, o Mosteiro de Manácia. É muito lindo, gente. Mas, enfim, essa eu acho que foi a última, né? A última imagem da minha parte. Só para resumir, então, Beto,
eu acho que para você, quem quiser visitar a Sérvia, não pode deixar de conhecer Belgrado. Eu acho que Belgrado deve ser incluído em todo mundo que quer visitar os Balcãs. Belgrado tem que estar nesse roteiro pela sua importância histórica, seja como capital da antiga Iugoslávia, seja como uma cidade que vem se desenvolvendo desde antes da Idade Média, como Singidunum, né, ainda na época do Império Romano. Depois de Belgrado, Novi Sad é a principal cidade, então 2 pontos obrigatórios, Belgrado e Novi Sad. Quem vem com um pouquinho mais de tempo, oeste da Sérvia, conhecer as montanhas, a natureza, as cachoeiras, ou então, se quiser, o leste da Sérvia, onde o Danúbio vai da sua parte mais larga para a sua parte mais estreita, formando uma paisagem incrível, onde você tem sítios arqueológicos do Império Romano, sítios arqueológicos de povos pré-históricos que viviam na região, mosteiros medievais. Então, assim, a Sérvia é um país riquíssimo, tanto em recursos naturais quanto recursos culturais, e, enfim, ele está só esperando vocês chegarem aqui para serem recebidos de braços abertos, não só por mim, mas por todo o povo, que é um dos mais hospitaleiros na Europa. Ô, Eu não sei Thiago, se eles têm alguma pergunta, Beto, alguma coisa em especial que eu Thiago, deva falar aqui. tem uma pergunta do Pedro, que é o host de hoje, que é sobre um tema que em algum momento tu falastes ou que tu quer sobre a questão do empreendedorismo e como reter os talentos jovens na Sérvia. Uhum. Não, isso é uma questão que a Sérvia vem enfrentando de ano em ano, cada vez mais jovens querendo sair do país, né? Tem muitos sérvios indo para a Alemanha, Suíça, Áustria, países tão próximos, né? Com condições tão melhores que eles acabam saindo. Eu acho que no ano passado, acho que foram a cada ano é cerca de 100 mil sérvios saem do país, o que não é nem um pouco, não é pouco, considerando que o país tem 7 milhões de habitantes, né? Então, o governo tem feito esforços. Eles criaram recentemente, durante o ano passado, um grupo de ação reunindo professores universitários, empresários, pessoas de várias áreas do setor privado e público, para tentar criar alternativas. Dentre elas, você tem a subvenção do governo pagando parte dos salários de pessoas que estão se empregando, jovens que estão se empregando pela primeira vez, para que as empresas contratem mais pessoas, né, tentando incentivar isso. Você tem iniciativas de pessoas criando um movimento, nós mesmos até, parte do nosso trabalho aqui, como empresários, como pessoas que querem que a Sérvia retenha os seus jovens, a gente faz parte desse movimento e a gente cria conferências, eventos, juntando pessoas que fizeram alguma coisa com jovens que querem fazer alguma coisa pela Sérvia, para tentar criar ideias, para tentar criar alternativas. É um problema muito corrente que está acontecendo agora, que há de ser resolvido, mas a situação não está fácil, porque a Alemanha é muito perto, a Suíça é muito perto, a Áustria é muito perto, e é muito fácil imigrarem para lá enfim, a gente tenta criar, o governo tenta criar iniciativas, tenta aumentar o salário das pessoas, dar melhores condições de vida, mas vai precisar de muito tempo ainda para chegar no nível de uma Alemanha da vida, né? De uma Suíça. Então, é um problema que ainda não foi resolvido, que tenta se resolver pouco a pouco, de ano a ano. Mais alguma pergunta? Beto? Então, eu vou compartilhar de novo a tela aqui, para a gente ir para a parte final. Queria convidar vocês para nossa... Tendo fechado o ciclo de
a próxima nós vamos para... Então, no dia 19, voltando já para o nosso horário normal das 19 horas, a gente vai ter a Cláudia Powell, justamente da Nova Zelândia, falando com a gente e apresentando o país. Então, segunda-feira que vem, às 19 horas. E continuando com a nossa apresentação, que vai até o dia 14 de dezembro. Vocês todos já são frequentadores do nosso canal. Manda uma mensagem com o seu nome que eu lhe insiro no grupo para receber tanto os convites quanto as gravações. E todas as apresentações podem ser vistas no nosso canal no YouTube, que é Trip Travel Tour. E aqui a gente vai apresentar para vocês os participantes do nosso Grand Tour Croácia, aí, o Omar, a Márcia, a Miriam, Casal Kerscher, Silvia Galan, Judith Sclier, querido Paulo, que nos deixou, a Rosinha, a Dirce, a Sônia, a Marta, e todo esse grande elenco que desvendou juntos a Eslovênia e a Croácia lá em 2012. Então, agradecendo a presença de todos. Beto, tem uma pergunta para o Thiago. Fechar aqui, interromper o compartilhamento e voltamos aí com vocês. Pergunta para o Thiago aí. Uma pessoa que não tem o nome, ela acha que talvez a primeira mulher do Einstein tenha nascido em Novi Sad. Não, mas eu já vi aqui. Eu entrei no site, a Milena nasceu na Croácia. Em Titev. A Mileva Maric, ela nasceu em Titel, no Reino da Croácia, em 19 de dezembro de 1875 e morreu na Suíça, em Zurique. Uma física e matemática, na época, ainda fazia parte do Império Austro-Húngaro. Não, mas calma aí. Peraí. Mas ela era sérvia, a Mileva Maric. Ela nasceu em Titel, que era parte do Império Austro-Húngaro, mas que faz parte da Sérvia, não é a Croácia, não. Ah, é? Titel. Perfeito. Titel é uma cidadezinha na Voivodina, no norte da Sérvia, não muito longe de Novi Sad. Não muito longe. Então, muito obrigado aí, Thiago, por corrigir. Tá? O Google aí, às vezes, engana a gente. Não, pode olhar lá, pode conferir com calma depois. Ela era... Quem perguntou está certo. Ela é... Mais alguma pergunta, gente? Então, eu queria agradecer muito a presença do Thiago, que dispôs a conversar com a gente durante 2 horas. E muito legal que tu nos apresentou não só o óbvio, que a gente já conhece, né, de Belgrado e Novi Sad, mas também outras belezas. E agradecer a presença de todos. É muito bom também fazer esses lives durante o dia, com o solzinho, esse sol da primavera aqui que está nos deixando mais coloridos, né? Então, muito obrigado a todos, obrigado ao Pedro, meu amigo aí que nos ajudou como host, e encontramos vocês do outro lado do mundo, na Nova Zelândia, e vai ser uma segunda de noite, e a Cláudia já vai ser terça de manhã para ela, então ela vai nos dizer como é que vai ser amanhã. Tá? Obrigado, e muito obrigado pela presença de todos, é sempre bom estar aqui com vocês, entendendo um pouquinho melhor esse fantástico planeta que a gente vive e toda a sua diversidade. Tchau. Tchau, Beto, valeu.